Olá, tudo bem com vocês? Uma live aí, meio de surpresa, né? Hoje, dia 6 de janeiro de 2025, início de ano. E eu resolvi fazer essa live, né? Para que as pessoas que queiram compartilhar desse momento histórico que a gente está vivendo, que foi o prêmio da Fernanda Torres no Globo de Ouro de melhor atriz de drama, que é algo inédito, né? E eu fiz alguns posts sobre isso. Por quê? Porque tem muito a ver, né, com o que a gente compartilha aqui, com o que eu compartilho aqui nas minhas redes, né, sobre a constelação familiar. Eu acho que faz todo sentido a gente falar sobre isso. Sobre uma frase, né, muito forte de Bert, que diz assim: o sucesso tem a cara da mãe, né? E conhecendo a história de Fernanda Montenegro, né, quem é um pouco mais velha como eu, que acompanhou aí toda a sua trajetória, né, e de Fernandinha também, do senhor Fernando Torres, né, já falecido também, que era também um ator, entre outras coisas, dentro da dramaturgia, então, assim, que já nos deixou, mas que deixou um legado incrível aí. A gente vê claramente, né, nessa vitória aí do Brasil, da Fernandinha, 25 anos depois, né, que a mãe dela, que a Fernanda Montenegro, tentou, né, com, acredito que Central do Brasil, se eu não estou enganada, que foi uma decepção para nós ela não ter ganho na época, né? Eu sempre acompanhei muito cinema, sempre fui muito conectada com isso. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse sucesso ter a cara da mãe, né? O que Bert quer dizer com isso, né? Mãe e vida tem né, a mãe é a que nos traz para a vida, é o nosso primeiro grande portal para a vida, né? Então Bert dizia que só da gente ter chegado aqui foi nosso primeiro grande sucesso. E a nossa mãe é essa porta de entrada para essa vida, é aquela que nos disse sim à vida, né? Aquela que nos gerou, que nos trouxe aqui, né? E disse sim. Eu juro, gente, eu vi tantos posts sobre a Fernanda, tô meio emocionada hoje, mas vamos lá que eu vou entrar no tranco aqui, né? Mas o que eu quero trazer para vocês, né? O quanto é lindo quando a gente tem essa conexão com os nossos pais, né? Não excluindo o pai de jeito nenhum, mas trazendo essa frase, né, de que a mãe tem a cara do sucesso, é mostrar exatamente que independente da nossa história, independente de qualquer situação, porque eu sei que muitos de nós, né, muitas pessoas têm problemas homéricos com pai e mãe, né, mas para entender que se vê, né, além de ter uma repetição ali de um padrão, de ter uma lealdade a essa mãe, né, ela se tornou atriz assim como o papai e a mamãe, não deixa de ser uma lealdade, né, há uma repetição ali do que mamãe e papai fizeram, mas de uma maneira muito grandiosa, de uma maneira suave, porque realmente a gente percebe o quanto ela ama o que ela faz. Não teve uma obrigatoriedade de seguir essa carreira, né, ela foi porque ela quis. E ela é uma atriz, né, fenomenal, assim como a mãe, né, foi como o pai, como a mãe é, né, e como o pai foi. Então, assim, não poderia esperar menos, né? Talvez foi um choque para ela ter ganho, mas para nós é algo assim, além de ser, não digo que foi uma surpresa, porque a gente sabe da capacidade, mas eu digo que foi assim um acalento, né, para toda essa história delas. Então, para vocês verem o quanto é importante essa conexão com a nossa mãe, independente da presença física, gente, isso também é uma coisa muito importante, né? Independente da convivência, independente dos meus problemas com a minha mãe. Se eu consigo ter essa relação de aceitação de mamãe como ela é, de como ela se apresentou, se eu conseguir acolher essa mãe no meu coração sem nenhum julgamento, admirando o que ela tem de bom, e não me apegando aos defeitos, porque defeitos todos nós temos, né? Quando eu consigo dar esse passo, realmente a minha vida vai florescer, né? Fernanda tem uma história de vida aí nos cinemas, na TV, em novelas,
em várias coisas que ela já fez, que é incrível, né? A história toda que ela construiu no cinema, assim como a mãe, né? Repetindo a história da mãe, repetindo também a história do pai. Então isso prova assim para nós, né, nesse mundo sistêmico aqui das constelações, o quanto realmente quando a gente tem uma conexão com os nossos pais ou quando a gente os aceita, independente da nossa história, a nossa vida vai ter sucesso, né? A gente vai florescer diante disso. Então eu queria aqui que vocês que estão aqui agora aqui comigo, né, a gente tem algumas pessoas aí que me trouxessem quais são as perguntas em relação a isso, quais são as dúvidas, né? O que essa frase te move aí, né? O sucesso tem a cara da mãe, né? É algo que te impacta ou não? Como você vê, né? Porque o que Bert trazia, gente? A vida, né, e o dinheiro têm a mesma equivalência, né? Então, quando a gente fala que a mãe também traz o dinheiro, né, que é uma outra frase de Bert, né, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Por quê? Porque são duas pessoas que se uniram para gerar uma terceira, né? Então essa tríade é indissolúvel, né? Não existe como eu negar que eu vim desse lugar. Então, quando eu aceito isso, como isso é indissolúvel e que minha vida veio desse casal, independente das circunstâncias, independente da história, as coisas começam a andar para mim. E isso eu sou a prova viva aqui. Quem já leu meus e-books aí sabe, né, como a constelação mudou a minha vida, porque papai não foi presente, tinha problemas com a mamãe, mas a minha vida, depois que eu entendi tudo isso, que eu acolhi esse pai e essa mãe aqui dentro, a vida abriu, né? Mudou completamente da água para o vinho. Então, é uma reflexão mesmo que eu trago hoje aqui para vocês, de vocês reconhecerem esse lugar, né? E eu sei que eu vou receber algumas críticas no lugar de, ai, mas minha mãe é narcisista, minha mãe foi ausente, eu fui abandonada, fui criada pela avó, pela tia. Como eu disse, independe da presença, independe do que aconteceu, né? Uma coisa que eu trago muito forte, né, nos meus atendimentos é: escolhemos os nossos pais por alguma razão maior que a gente não consegue compreender, né? Por que eu escolhi esse pai e essa mãe? O que eu tenho que aprender com isso, né? E uma coisa que eu sempre trago também nos meus atendimentos olha para a vida dos seus pais antes deles se conhecerem, né? Antes deles se casarem ou não importa. Procure comparar a sua vida à vida deles. Observa se a sua não foi um pouquinho melhor, né? E ali é onde eu consigo sentir compaixão mesmo pela minha família, pela minha origem. Porque sem origem, gente, eu não vou a lugar nenhum, né? Eu que venho aí nos últimos tempos muito engajada em novos conhecimentos, né? Assim, para quem me conhece, quem me segue sabe o quanto eu sempre estou na busca, sempre estou me autodesenvolvendo, vários cursos, né? Hoje estou aí com novas frentes, né? Depois de quase 5 anos estudando Enneagrama, eu realmente inseri o Enneagrama aqui nos meus atendimentos, das minhas jornadas, né? Porque a constelação é uma coisa exclusiva, né? Que é o alinhamento sistêmico, mas eu também tenho a jornada. Mas eu sempre falo, né? As pessoas buscam muito essa questão de se conhecer, da personalidade, de se compreender, mas se eu não olhei para a origem e se eu não me encontrei ali, se eu não tomei o meu lugar dentro da minha família, e não é externo, de novo, é interno, enquanto eu não tomo o meu lugar que é único, né, que é leve, que é fácil, que é fluido, que é próspero, eu não consigo olhar para mim. Quem sou eu nesse mundo, né? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Como eu posso ser alguém melhor? Como eu posso, né, entender quais são minhas sombras, quais são minhas virtudes, né? No Enneagrama a gente chama de sombras de paixões, né? Como eu posso lidar com algumas coisas? Porque aquela pessoa age de uma forma na mesma situação que o outro age diferente, ou eu ajo diferente. Então são coisas que a gente só consegue entrar nesse lugar
de olhar para nós mesmos e nos compreendermos e nos aceitarmos e caminhar de uma maneira mais leve nessa vida, encontrando realmente propósito, independente do que eu faça, encontrar propósito naquilo que eu já faço, isso começa com uma constelação familiar indiscutivelmente, né? Isso para mim é óbvio e é claro, pelo menos foi assim que foi para mim, né? E diante de mais de 3.000 atendimentos aí, eu garanto a vocês que a gente vê isso claramente, né, na vida das pessoas. Não é uma jornada simples para muitos de nós, não é uma jornada fácil, né? É um orar e vigiar, é persistência, é a gente estar sempre ali num treinamento mesmo, sabe? É disciplina, né? É viver de forma sistêmica, dentro das leis, né? Então, assim, as leis sistêmicas, elas são muito claras, né? E por mais que a gente aí encontre uma infinidade de livros de Bert, infinidade de livros falando de constelação, eu garanto a vocês, se vocês se atentarem às 3 leis sistêmicas, que eu fico batendo nessa tecla nas minhas postagens, né, de entendê-las, de integrá-las na sua vida, literalmente, a vida começa a fluir, né? Não tem como não, né? A gente fica numa suavidade, numa plenitude, né? Então, assim, a gente começa a ter uma compaixão pelas pessoas, né? Eu falo assim como o Enneagrama, a constelação também é uma ferramenta aí de compaixão, né? De entendimento do outro, né? De realmente a gente conectar a nossa família de um outro lugar, de um entendimento de que cada um faz o seu melhor, né? E eu só consigo fazer diferente deles quando eu os aceito como eles são. Então esse é um ponto muito importante também para bater aqui na tecla, tá? Quando eu consigo me curvar a essa história, a minha história, quando eu consigo me render à minha história, naturalmente a minha vida começa a se abrir à minha frente, né? Novos caminhos, novas possibilidades, mais clareza, mais assertividade. Então, acho que hoje era isso que eu queria trazer para vocês aí um pouquinho, né? Desse lugar, de vocês terem essa compreensão do quanto é importante a gente olhar para trás e nos render à nossa história. E tomar esse pai, essa mãe no nosso coração sem julgamento, né? Porque é um lugar assim que eu sei que para muitos é difícil, não é fácil, né? Principalmente para aqueles que tiveram famílias muito desajustadas ou pais ausentes, né? Por alguma razão maior aí que a gente não precisa entrar nesses detalhes. Mas é possível fazer esse movimento independente de qualquer coisa. Porque, de novo, repito, né? Independe da presença, é interno, né? É eu tomar pai e mãe dentro de mim, é eu me integrar desse homem e dessa mulher que me deram a vida. E quando eu faço isso, o sucesso é inevitável. A vida é muito florida mesmo. Acho que é essa a palavra. Eu falo, a vida começa a florescer à nossa frente, né? Independente dos desafios. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que os desafios não vão acontecer mais. Lógico que sim. Você acha que eu não tenho desafios, né? Olhem, quem me segue sabe de vários desafios aí nos últimos tempos, né? Mas quando a gente consegue ter esse entendimento e começa a receber essa força que vem das nossas ancestrais, que vem de todos os nossos ancestrais, eu recebo uma força, uma fé, uma coragem, sabe? Um foco, determinação, que é algo assim que você fala, meu Deus, que delícia receber tudo isso, né? E ter essa força, e ter essa consciência. E aí eu consigo lidar com esses desafios de uma forma muito mais fácil, muito mais leve. E outra coisa, né, gente? Outra coisa que eu sempre bato na tecla. Deixa aqui, a Tati tá me mandando uma mensagem aqui, eu vou ler para vocês, né? Assumir os nossos papéis dentro da nossa família é tão complexo
Existe algum livro que fale sobre o papel de filha, mãe e irmã, como não misturá-los? Olha, existem uma infinidade de livros, como eu falei, tá? Mas se você baixar meu e-book, você já vai ver que ali já tem uma breve explanação, né, de como você se mantém. Mas se manter num lugar é muito fácil. É não se meter naquilo que não é da sua alçada. E aí, como eu falo, né? Eu falo assim, quem veio antes é muito grande para mim, né? Papai, mamãe, vovô, vovó, tios, estão tudo aqui atrás. Eles são gigantes, né? Para cá, eu só olho para agradecer tudo que eles viveram para que eu estivesse aqui agora. Ali eu não me meto, eu não dou palpite, eu não digo como eles devem ou não fazer, ou deixar de fazer. Em nada, absolutamente nada, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender mesmo a estar no nosso lugar. E com os irmãos é a mesma coisa. Eu não meto na vida dos meus irmãos. É problema deles como eles vivem. Eu não tenho esse direito, né? E quando eu me meto ali, eu estou me colocando maior. Quando eu me meto com mamãe e papai, eu estou me colocando maior. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Há um tempo atrás, o meu irmão mais novo passou uns dias com a minha mãe e levou ela ao médico, né? Que ela vai regularmente. Minha mãe tem diabetes e tal. E aí, ele voltando, e ele até fez o meu curso de constelação comigo. E aí, ele voltando do médico, né, depois que ele chegou na casa dela com ela, ele me liga: André, pode falar? Posso, pode me ligar. Aí ele falou: então, né? Mamãe foi ao médico, tá tudo ótimo, os exames dela deram muito bons, o médico só elogiou, mas na volta ela passou no supermercado e comprou um monte de doce. Eu não posso falar nada? Eu falei: não. Isso, sabe, Tati, que a gente não pode se meter. Minha mãe tem 84 anos, ela sabe, ela é diabética há mais de 20 ou 30 anos, não sei exatamente. Ela sabe o que ela pode e o que ela não pode. Eu vou dizer que ela deva ou não comer o docinho dela, já que os exames estão bons? Deixa ela fazer o que ela quiser. Ela é uma adulta, ela é uma senhora. Criou aí 5 filhos que já são todos adultos, já tiveram filhos. Então, assim, quem somos nós para dizer o que os nossos pais podem ou não podem fazer? Eles sabem o que eles podem ou não fazer. Independente da nossa situação econômica, independente da nossa escolaridade, tudo, né, de tudo que a gente conhece na vida, que muitos de nós fomos muito além deles, né, isso é muito normal acontecer, esse é o fluxo natural, a gente não tem o direito de se meter, né? Então, aí você já sabe qual é o seu lugar de filha aí, para permanecer no seu lugar de filha. Dentro da casa dos nossos pais, é sim senhor, sim senhora, para os nossos pais. A gente não deve dizer o que a gente acha que é o certo. Mas, em contrapartida, o filho adulto é aquele que desobedece, né? É aquele que baixa a cabeça, fala sim senhor, sim senhora, mas sai e faz do jeito dele. Mas desde que ele tenha também a responsabilidade sobre a vida dele, né? Porque os filhos adultos que também permanecem morando com os pais, eles não assumem o seu papel de adulto na vida. E isso causa muitos problemas, né? De frustrações, de autossabotagem, de várias coisas, né? Que cada caso é um caso. Na constelação não existe uma receita de bolo, né? Cada um vai ter uma característica em cima de alguma coisa, ou vai ser leal à família em algum aspecto ou não. Então, sempre é um caso a caso, né? Então, eu super te recomendaria vir constelar mesmo para a gente bater esse papo de entender qual é essa relação, né? Para você me trazer realmente uma história, para eu conseguir aí, dentro da sua história, que é uma forma que eu constelo diferenciada, né? Eu escuto a pessoa, eu levo consciência sistêmica para a pessoa, para depois a gente fazer a constelação uma semana depois. Porque é importante ter essa consciência, sabe? E entender dentro do seu contexto, da sua história, a história da sua família, como você está infringindo as leis, tá bom? Espero ter sido clara aí, de uma forma breve, né? Bom, o Luiz Fernando pergunta assim: depois dessa consciência que adquiri com você, oi Fê, minha vida melhorou muito em relação aos meus pais. Ah, Lu, fico feliz, viu? Muito feliz mesmo. É isso, né? A gente começa
a observar como a gente reage a algumas coisas, e quando a gente volta para o nosso lugar, isso vale para você, Tati, quando a gente volta para o nosso lugar de filho dentro da nossa origem, né, da nossa família de origem, os nossos pais assumem o lugar deles de pais, de fortes, porque assim, cada um vai reagir de uma forma, né? Tem pais que são mais durões e que ficam no embate com os filhos que querem se meter, né? E tem outros que são mais submissos, e aí os filhos tomam frente de tudo em um determinado ponto da vida, e aí as coisas, os pais viram nossos filhos, e aí a gente começa a reclamar que os nossos pais são dependentes da gente em tudo, não consegue ligar para marcar um médico. Mas peraí, como é que ele fazia até você existir, né? Como é que ele fazia até você se tornar uma adulta? Então, a gente que tira o lugar desse pai e dessa mãe, e não é o contrário, né? Minha mãe depende de mim para tudo. Tá, mas em que momento do tempo você tomou o lugar dela? Você assumiu as rédeas da casa, você assumiu as rédeas da vida dela. Então, é tudo isso que a gente tem que pôr, né, num papel mesmo, na consciência, e falar assim, poxa, é verdade, quando meu pai saiu de casa, ali eu assumi o lugar do meu pai, por exemplo. Né? Ali eu era contra a briga, né, contra alguma situação do relacionamento deles e assumi um lugar que não era meu. E aí, para voltar a esse lugar, né, porque muita gente chega assim, minha mãe é muito dependente de mim, não sei como fazer ela voltar para o lugar dela. Não, é você que tem que voltar para o seu lugar. E quando você volta para o seu lugar, naturalmente sua mãe vai assumir o lugar dela de volta. Mas é uma jornada, não é algo que acontece da noite para o dia. Né? Então precisa ter exercícios, né? Luiz, está fazendo os exercícios? Exercícios constantemente, né? Eu sempre passo, durante os meus atendimentos na primeira sessão, eu já passo exercício para uma semana e depois eu mantenho alguns exercícios por 6 meses ou mais, né? Eu falo sempre mínimo 6 meses, porque como eu disse, é uma mudança de postura que eu tenho que ter diante dessa origem. Né, de estar no meu lugar de pequena, estar no meu lugar de filha e de igual perante os meus irmãos, meus amigos, meus primos, né? Porque a minha vida está na minha frente. Eu tenho que olhar para a minha vida. E esse é um ponto muito importante da gente entender, né? Aqueles que têm pais presentes, que são pais maravilhosos, esses filhos têm um pouco mais de dificuldade de honrar pai e mãe, né? Então, assim, de novo, né, a honra aos pais, lembrando disso, né, para quem nunca me ouviu aqui, o que é honrar os pais, que é uma condição sine qua non aqui nas constelações? Em primeira instância, é o não julgamento, tá? Não julgar esses pais em hipótese alguma, independente da história. É aceitá-los como são, sem julgamento. É a primeira instância. Não tem como falar de outra coisa, né, em primeiro lugar. Mas aqueles que amam os pais incondicionalmente, que tiveram pais presentes, eles têm mais dificuldade dessa honra. Porque apesar de muitos, entre aspas, não julgar, porque todo mundo julga em algum ponto, né? Eles querem cuidar dos pais. E aí, esses pais viram dependentes desses filhos em muitos pontos, e isso, os dois perdem força. Tanto o filho para seguir sua própria vida, como os pais perdem força vital. Isso é sério, né? A gente, numa constelação presencial, a gente sente isso no corpo, mas você vê claramente a dificuldade que os filhos que estão ali sempre amparando os pais num lugar equivocado, porque, quando eu falo dos filhos não podem ficar ali tomando conta da vida dos pais, né? Ou tomando conta deles, não quer dizer que vocês não vão ajudá-los quando precisar, não é isso, né? Mas é se manter no seu lugar de filho, de pequeno, e saber ajudar de um lugar, desse lugar, né, do seu lugar, e não tomar o lugar deles. Por isso que é um exercício, é uma jornada, a gente tem que entender todo esse contexto, toda essa história, para que a gente não... Porque eu percebo outra coisa, né? Eu tenho muito material, uma infinidade de lives, e-books, né? Deixa eu sair aqui que o sol tá batendo aqui, acho que tô ficando meio difícil. Deixa eu baixar um pouco o vidro. Eu tenho uma infinidade de materiais para vocês, né? Eu sempre passo meus e-books, passo coisas, mas a gente percebe claramente, por mais que eu explique isso, por mais que as pessoas leiam meus e-books, que tá bem explicadinho,
como as leis atuam na nossa vida, quando elas chegam e contam a história delas, a gente percebe que elas só conseguem fazer essa viradinha de chave eu trazendo consciência dentro da história dela. Né? Então, por isso que é importante a constelação. Ela é o primeiro grande passo para o autoconhecimento, gente. Para que a nossa vida realmente tome um rumo diferente em todas as instâncias. Tem um problema profissional? Constelação. Tem um problema financeiro? Constelação. Problema de relacionamento? Constelação. Tem que começar por aí, não tem outra saída. E esse ano de 2025, que a gente está passando aí por uma grande transição, né, planetária mesmo, para quem estuda um pouquinho disso, mais espiritualmente falando, né, que eu sou bem espiritualizada nesse sentido, a gente sabe, esse é o ano do autoconhecimento. As pessoas vão ter que buscar isso, se olharem, olhar para dentro, entender suas questões, onde estão as suas dores, sabe? Ressignificar traumas, curar essa criança interior, né? De quantos traumas a gente traz ali da nossa infância. Então, a constelação é o primeiro grande passo para isso, né? E eu falo que o segundo grande passo é o Enneagrama, né? De você se realmente conhecer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Olá, boa tarde. Recebi uma live sua e da sua comadre e tem me ajudado muito. Perdi meu filho de 16 anos, dia 20/10/2024. Poxa, querida, eu sinto muito mesmo. Muitíssimo, é muito recente. Teu vídeo me tocou e ajudou e me fez ver as coisas de uma outra forma. Mas são dias e dias, não é mesmo? É isso mesmo. E olha, meu amor, eu te falo o seguinte, né? Se eu tô aqui em pé, rindo, conversando, trazendo coisas boas para o máximo de pessoas que eu consiga alcançar, é graças a todo esse autoconhecimento que eu adquiri nesses anos todos, tá? Se não fosse a constelação, com certeza não estaria aqui falando com vocês, né? A constelação traz muita clareza de que nada é por acaso na nossa vida, né? Que existe um propósito maior para isso, né? E eu sempre conto, né, que quando eu recebi a morte da Luísa, a primeira coisa que veio, assim, né, consciente, assim, que eu me lembre foi: Deus, tá bom, eu escolhi passar por essa dor, agora me ajuda a ultrapassá-la, porque tá insustentável, né? Porque só a gente que perde sabe o tamanho dessa dor, né? E é algo, assim, que a gente não consegue mensurar. E aquilo que eu falei na live, né? Não tem nada para superar. A gente nunca vai superar. Mas a gente aprende a conviver e olhar por que essa escolha, né? Tanto do nosso, né? No seu caso, seu filho, da minha filha, de viverem tão pouco nesse planeta. Por que a gente tem que passar por uma dor tão grande, né? E a constelação me ajuda muito, porque na visão sistêmica, nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão maior. E tem gente que tem destinos difíceis, e o nosso é um deles, né? Não são destinos fáceis. Perder um filho é algo assim, que é uma dor que não dá, né? Saiu fora da ordem, é algo assim que a gente fala: meu Deus, né? Como assim? É muito surreal, ainda caem fichas, sabe? Ainda às vezes eu lido aqui, eu tenho as fotinhos da Lu aqui na minha frente, eu falo: meu Deus, minha filha, onde você tá, né? Eu sei que ela tá bem, eu sei que um dia vamos nos encontrar, né? Minhas crenças espirituais me ajudam muito nisso, né? Então, hoje eu digo que tá tudo bem, né? Foi como tinha de ser. Um dia eu vou compreender isso, o dia que eu partir, e eu espero que ela venha me buscar. Mas eu sinto muito, querida. Qualquer coisa, depois você fala comigo no direct, tá bom? Vamos lá. Patrícia, cheguei há pouco do sepultamento da minha tia. A tia que me abrigou aos 15 anos me acolheu como filha. Eu a amo. E é meu referencial como mãe, mulher. Não consigo sentir por minha mãe amor. Querida, isso é muito comum, Patrícia. E não sinta culpa pelo que você sente pela titia e pela falta, né, de sentir esse amor pela mamãe. É natural. Você não foi
criada pela mamãe, você foi criada pela tia. E assim, lembra que eu falei agora há pouco, assim, honrar os pais, em primeira instância, não julgar. É entender que mamãe teve as questões dela, né? Não conheço sua história, né? Mas vou falar de uma maneira genérica. É entender que mamãe teve sua história. Ela tem suas questões também, né? E que bom que você teve uma tia tão amorosa que te acolheu como uma filha. E tá tudo bem. Ela é um referencial de mãe e vai continuar sendo. Nada vai tirar isso dela nem de você, tá? É isso que as pessoas têm que entender. E uma coisa não anula a outra, tá? Mas a mamãe biológica, é graças a ela que você existe, né? Os pais biológicos são responsáveis por quem a gente é aqui agora. Eu não seria eu se não fosse filha daquele homem, daquela mulher, da minha mãe e do meu pai. Assim como você também não, né? E a titia não teria tido a oportunidade de estar com você por tanto tempo e cuidar de você como uma filha. Então, o que eu te aconselho, né? Feche os olhos, imagine a titia na sua frente, agradeça por tudo que ela fez por você, diga o quanto você se sentiu amada, que você realmente se sentia como uma filha para ela, né? Que você sentia esse amor, né? E liberta. E eu te libero, minha tia. E eu te liberto. E um dia vamos nos encontrar. Por hora eu fico aqui mais um pouco. E assim ela vai em paz, recebendo seu amor, seu carinho, porque isso sempre vai existir. Mas a mamãe biológica precisa ter um lugar nesse coração. Não precisa amar, né? Amar é uma instância muito maior, mas precisa entender, aceitar e integrar dentro de você. Você é essa mãe e você é parte do seu pai também. 50% cada um. Então, olha para isso, bem constelar. Eu te garanto que vai te trazer um alívio enorme e vai tirar essa culpa aí. Aí a Ed tá falando de novo, né? Queria passar, que é a que perdeu o filho, né? Tô lendo para vocês porque alguém vai ouvir isso depois e aí não vai entender. Ela que perdeu o filho agora em outubro, de 16 anos, e tá agradecendo por a gente compartilhar nossas histórias e ver que não é só eu que estou passando. E não é mesmo, viu, querida? Depois que a gente passa por algo assim, né? A gente escuta tantas histórias difíceis, tantas histórias doloridas, né? Nesse sentido de perdas de filhos, né? E não é, né? E não é mesmo. Mas todas estamos juntas, tá? Estamos aqui para nos abraçar, para nos confortar e dizer que sim, é possível sorrir de novo, mas ainda é muito cedo e tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você sofrer, né? Tá tudo bem o que você quiser. Lembra que eu falo na live, né? Que a melhor frase que eu ouvi no meu luto foi de uma terapeuta, né? De uma psicóloga especialista em luto, que ela falou assim: você tem o direito de viver seu luto como você quiser. Não importa o que seja, tá? Dançando, sorrindo, chorando, esperneando, gritando, viva o luto. Mas o que é muito importante é a gente ter nossa rede de apoio, né? Então, abrace os seus, né? Pegue o colo de quem você confia, sabe? Fale sobre ele, né? As pessoas têm dificuldade de ouvir sobre os mortos, mas fale. Quanto mais a gente fala, mais alivia, não guarda. Eu vejo isso claramente, né? A fala traz muita liberação do nosso coração nessas dores. Em todas, não só na perda de um filho, mas em muitas dores, né? Então, acho que a fala é muito importante e que a sua rede de apoio tenha essa força para ouvir você falar sobre ele, viu? E qualquer coisa, de novo, tô aqui. Deixa eu ver se tem mais. Luiz Fernando tá fazendo os exercícios. Ótimo, é isso, querido. Mantenha firme aí nos exercícios. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Não.
Ó, podem perguntar o que quiserem, tá? Não lembro onde eu parei depois da pergunta, mas basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, né? Esse lugar dessa aceitação, de entender as leis, né? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio, lembrem disso, né? Todos pertencem, todos têm o direito a pertencer, né? A gente não pode excluir, a gente não precisa conviver, mas a gente não pode excluir. A gente também não precisa amar em alguns casos, tá tudo bem, mas a gente precisa saber que faz parte, que pertence e que eu faço parte dessa história. A Jambaji, acho que é assim que se fala, pergunta assim: existe uma relação entre a constelação sistêmica e a religiosidade? Absolutamente não, tá? A gente pode olhar assim, olha, são campos morfogenéticos de informação, né? É onde a gente carrega nas nossas células as informações dos nossos ancestrais. E isso vem, né, de forma quase que genética, mas são informações sistêmicas. É um campo morfogenético de informações. Então não tem nada a ver com religião, apesar de a gente poder olhar um pouco para o campo da espiritualidade, né? Porque Best trazia muito esse lugar, e Sophie Hellinger também traz, esse lugar dessa aceitação, de que escolhemos nossos pais, e de que nada é por acaso, tudo tem uma razão maior, né? Então, assim, hoje eu não consigo mais separar da espiritualidade, eu, Andréa, né? Eu sou muito espiritualizada, eu não tenho religião, né? Eu não sigo nenhuma religião. Para mim, a religião, para mim, ela acaba trazendo muitos dogmas que eu tenho meus questionamentos ali. Eu acho que a gente fica um pouco presa, né, em alguns dogmas que para mim não servem, né? Mas aqui a gente acolhe tudo e todos sem nenhum julgamento, né? Então, assim, quando eu entro nesse lugar do não julgamento, de que todos pertencem, todos têm o direito a pertencer, a gente inclui aí tudo, né? Sem julgar absolutamente nada, tá bom? O que mais que temos aqui? Bom, acho que é isso, né? Quando a gente entra, gente, nesse lugar das leis, né? Da gente entender que todos pertencem, todos têm o direito a pertencer, independente das suas crenças, independente do que for. O segundo ponto é a hierarquia, né? Pai e mãe são grandes, nós somos pequenos. E eu preciso honrar papai e mamãe. E assim eu consigo fazer com que a minha vida flua, né? Isso é um ponto crucial aí, como eu falei, uma condição sine qua non nas constelações. E o outro ponto é essa questão do equilíbrio de troca, né? Só o pai e mãe podem nos dar mais do que podemos retribuir. Tirando eles, temos que ter troca aí em todas as relações. Mas aí é um assunto para uma outra live. Quem quiser aí baixar meus e-books, estão no meu site, estão aqui na minha bio. É só baixar lá, que são gratuitos, né? E outra coisa que eu sempre falo para vocês é que eu tenho uma comunidade que chama Comunidade Consciência do Ser, onde vocês, a partir desse ano, vai ter umas novidades aí, aplicativo próprio, e a gente vai ter também um bate-papo sistêmico comigo lá dentro, exclusivo, ouvindo vocês, trocas via Zoom, bem legal. A gente tem uma constelação com uma querida consteladora também que faz parte da comunidade mensal. E a comunidade traz aí muitas terapias holísticas à distância, muito legal. Entra lá no site comunidadeconscienciadoser.com.br. Jabanji, a formação em constelação sistêmica pede algum pré-requisito para aquele que quer ser constelador? De jeito nenhum, é só vir. Aliás, o curso de constelação familiar que eu ofereço, né, não só o meu, como de todos, ele é 2 em 1, né, porque a minha constelação é um pouco diferenciada. Eu tenho uma abordagem que chama alinhamento sistêmico. E nesse alinhamento sistêmico a gente inclui vários temas em uma única constelação, que eu divido em 2 atendimentos de 1 hora. Que é um outro curso que eu dou exclusivamente para quem é constelador. Então, quem faz a formação de constelação comigo, faz também a formação de alinhamento sistêmico junto.
E assim, sim, feedback 100% positivos, entra lá no site também para você dar uma olhada. Todo mundo saia, e o melhor feedback que eu tive, né, das minhas alunas são: eu saio desse curso pronta para constelar. E eu acho que isso é um ponto fundamental aí para quem estuda constelação, porque muitos aí, a grande massa que se forma em constelação não saem prontos para constelar, eles se sentem inseguros. Então, não é me gabando e não, mas realmente é algo que eu sei que a minha didática, a forma, né, dessa nova abordagem do alinhamento sistêmico ajuda muito as pessoas a terem segurança na hora do atendimento, porque a constelação é algo bem desafiador muitas vezes para lidar com o campo, tá? Então fica aí, entra lá no site que você vai ver. Então é isso, gente. Se ninguém tem mais perguntas, a live de hoje era só para a gente trazer essa nuance da mãe, né? Que a mãe tem a cara do sucesso, do prêmio da Fernanda Torres. Aí eu estou muito feliz com essa premiação. Eu não assisti o filme, provavelmente vai assistir em breve, ainda não tive essa oportunidade, nem sei exatamente a história do filme, do que se trata, mas também não importa, seja qual for, Walter Salles merece o nosso prestígio, né? E aí a gente vai seguindo. Ah, Josiane, falando, adorei o filme que você compartilhou. Poder Além da Vida, compartilhei ontem, né? Excelente também. Já tinha assistido há muitos anos atrás, aí ontem assisti com meu marido novamente, foi incrível. Então, mais uma vez, né, esse aprendizado do silenciar a mente, né? O quanto você... É a coisa que alguém perguntou da religiosidade, né? E a gente falar assim, não precisa, né? A gente consegue ter esse contato com algo maior, desde que a gente esteja aberto para isso. Então é isso, meus amores. Muito obrigada para quem esteve aqui do início ao fim. Quem não pôde, escuta depois. E eu fico à disposição. Me tragam temas para as lives. Eu quero começar a fazer mais live, mas eu preciso de tema. E eu preciso de interação, que as pessoas me desafiem, que me perguntem. Porque é difícil ficar falando aqui sozinho, sabe? Então, se vocês quiserem me mandar sugestões de tema, né, no meu direct ali, ou aqui embaixo, depois que eu encerrar, né? Se vocês quiserem, e aí eu vou fazendo lives uma vez por semana, a gente pode combinar aí uma vez por semana no mesmo horário, para que vocês possam participar e me trazer aí perguntas, interação, porque é muito legal. Eu gosto muito dessa troca com vocês, tá bom? Então é isso, uma ótima tarde, um ótimo 2025 para todos. Com certeza esse ano vai ser muito bom, mas vai ser bom para quem busca autoconhecimento, porque não vai ser fácil para muita gente, né? A transição planetária está aí gritando com a gente. Então, um beijo enorme. Entrem lá na comunidade para conhecer, comunidadeconscienciadoser.com.br. Um beijo.